Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Desculpem o breve atraso, tivemos aí pequenos problemas técnicos, a internet foi restabelecida, então tá tudo certo. Sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os novos parâmetros de diagnóstico da obesidade. Pois é, recentemente saiu um artigo na Nature falando sobre esse assunto e o pessoal da Abram e da Abeso aqui do Brasil também publicou um PDF a respeito do assunto. Um tipo de diagnóstico que pode ser bem interessante do ponto de vista de verificar, de caracterizar a obesidade como ela realmente é, como uma doença, né? E hoje eu vou bater esse papo com a Carlinha Fernandes, que é nutricionista, recém-formada, mas que já está bombando aí, atendendo muitas pessoas e com excelentes resultados. Então vamos conversar com a Carlinha, deixa eu chamar ela por aqui. Só você aceitar e a gente começa esse bate-papo super legal. Bom dia a todos que estão entrando agora. Bom dia, Isabel. Bom dia, Lene. Bom dia, Gabi. Bom dia, dona Carlinha. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom? Live cedinho, hein? Cedinho, do jeito que eu gosto, que a gente resolve logo. Resolve logo e já se livra. Já se... Não, nós não podemos dizer se livra, senão o pessoal vai achar que a gente não quer fazer live com É, eles. a gente consegue atender mais pessoas, né? Consegue fazer mais Exato. coisas. Muito bom. Querida, hoje vamos conversar sobre essa história desses novos parâmetros de diagnóstico, né? Que, assim, novos entre aspas, né, Carlinhos? É uma coisa que a gente, quem trabalha realmente com a saúde do paciente já deixou de olhar para peso faz muito tempo. Exatamente. Né? É uma coisa que eu ia até comentar contigo. É uma coisa que precisava ser protocolada ali, porque tem muito, né, muita gente, muitos leigos que ainda levam muito em consideração apenas o IMC. Mas é um protocolo que a gente já vem usando há um tempo, né? Porque realmente a gente sabia que existiam muitas diferenças se a gente considerasse só o IMC, tanto para pessoas que têm muita massa muscular, né? Como também a gente recebe, eu não sei você, mas eu tenho recebido, principalmente mulheres, bem abaixo do peso, né? E se consideram saudáveis e já estão ali com o pezinho na sarcopenia. Então, esses novos parâmetros que acenderam a luzinha para pessoas que a massa muscular é importante, não ficar preocupado só com o número de peso de balança, circunferência de áreas importantes do corpo, né? Eu acho que isso é interessante para a população no geral. Exato, exato. Eu acho interessante isso ter surgido, voltado à tona agora, porque eu tive acesso em 2016, né, ou seja, quase 10 anos atrás, eu tive acesso a um artigo o sobrenome do autor é Malfettoni. E nesse artigo, era bem interessante, ele defendia uma classificação de obesidade não relacionada com o IMC, mas relacionada com a taxa de gordura. Olha só, 2016, né? Então, quer dizer, esse debate já vem de muito tempo. E ele defendia a criação de 3 novos termos, que seria underweight, melhor, underfat, normal fat e overfat, que traduzindo para o português seria taxa baixa de gordura, taxa normal de gordura e taxa de gordura acima do normal. E nesse estudo ele defendia os limites lá e tudo mais, mas o que eu achei mais interessante foi que se você pegasse a classificação de obesidade, veja pessoal, estamos falando de 2016. Se você pegasse a classificação de obesidade exclusivamente pelo IMC, você jogava aí na época 35%, se eu não me engano, 35% das pessoas tinham esse problema, né? Ou seja, eram obesos no mundo todo, tá? Isso era uma perspectiva global. Quando você classificava as pessoas nesses 3 termos, né? E você pegava as pessoas overfat, que seriam as pessoas que têm uma taxa de gordura acima do normal, esse número pulava de 35% para até 75%. Caramba. Né? Ou seja, mostrava que não é só uma questão de você classificar a pessoa pelo peso, porque o IMC é uma relação entre peso e altura, não envolve mais nenhuma outra variável. Mas quando você pega a taxa de gordura, você engloba uma grande quantidade de pessoas que não é saudável, que tem uma taxa de gordura acima do normal e muitas vezes está no peso ideal.
que é o que você acabou de falar. E outras, pessoas que têm uma taxa de gordura acima do normal, estão, até mesmo estão abaixo do peso, que aí já estão numa situação de sarcopenia muito avançada. Então, assim, classificar as pessoas exclusivamente pelo peso não fornece para o profissional de saúde a perspectiva ideal de classificação, porque não é individualizado, né? O IMC pode até ser utilizado do ponto de vista populacional, né, Carlinha? Mas, assim, É. usar individualmente é muito complicado. Sempre foi muito complicado. E assim, ele vai continuar sendo usado, né, para Sim, sem estudo a dúvida. nível Sem dúvida. populacional e isso é ok, né? Mas o que eu achei muito legal é finalmente isso sair assim num local escrito onde a gente pode mostrar para o paciente, é justamente levantar essa questão, né? O peso é importante sim, mas existem outras coisas mais importantes, né? Inclusive a questão de quando o novo parâmetro fala de uma relação cintura-quadril. Até isso hoje é importante a gente passar, sabe, para paciente, porque, por exemplo, para homem eu não percebo muito essa variação, não, mas mulher, eu não sei se tu vai concordar comigo, tem mulher que tem a cintura muito fininha, o Uhum. quadril muito Sim, largo. isso E é essa um padrão região típico brasileiro, né? típico brasileiro, que mostra ali uma certa predominância estrogênica e tudo, às vezes é realmente a estrutura da mulher. E é, essa parte de barriga até o quadril, fica a dúvida, onde é que eu meço para fazer essa relação cintura-quadril? É Uhum. na parte, porque tem local que fala, meça o seu abdômen, meça sua barriga, meça na altura do umbigo. Quando a pessoa fala barriga, para mim, o que é que como mulher, eu acho que a barriga ali é a pochete, abaixo do umbigo. Para mim, ali é Uhum. a barriguinha. Uhum. A parte quando fala em abdômen, eu já penso ali na parte da cintura, onde geralmente a mulher tem a parte mais fina, né? Onde tem a entradinha. Mas, pelo que eu andei lendo desses novos parâmetros, eles falam, deixam claro que é para você medir ali na circunferência, na parte do umbigo, né? Que É, realmente fica o meio termo. não é bem no umbigo, porque o umbigo ele pode se deslocar para cima ou para baixo de acordo com a quantidade de gordura, né? Se Ainda tem uma tem pessoa isso. que tem muita gordura, o umbigo vai lá para baixo. Exato. Mas a medida padrão que é utilizada para a cintura é a medida que fica em cima das cristas ilíacas, né? Então, Uhum. se você apalpar aqui e ir até lá O embaixo, você vai ossinho. ver que tem a ponta da bacia, que é mais ou menos assim, né? Então, você mede nessa altura. E aí Uhum. você tem um parâmetro para fazer a comparação. Eu acho interessante, Carlinha, voltando um pouquinho só em relação ao IMC, que era uma coisa que eu queria falar para o pessoal entender isso. O IMC normal, pessoal, o IMC característico de pessoas que têm peso, entre aspas, uma população de peso normal, ele varia de 18 a 24. Tá? Isso é o considerado IMC normal. Abaixo de 18 é considerado desnutrição, acima de 24 é considerado sobrepeso, daí obesidade e assim subsequentemente. Essa é uma variação muito grande, entendeu? E essa variação, ela é tão grande, vou dar um exemplo para você. Imagine uma pessoa de 1,64 m. Eu estou aqui com a antropometria de uma paciente minha aberta. Essa paciente de 1,64 m, ela pode ter de 49,8 quilos até 67 quilos e ela ainda assim estaria dentro de um IMC normal. Então veja como é complicado você classificar as pessoas pelo IMC. O que é que Uhum. determina essa variação? Eu posso ser obeso com 67 quilos, tendo 1,64 m, porque eu tenho muita gordura, pouco músculo. Assim como eu posso estar desnutrido, tendo 49 quilos, 49,8 quilos, porque eu teria pouco músculo e talvez até pouca gordura, mas estaria desnutrido. Né? Então a classificação pelo Sarcopenia. IMC é muito complicada. Então, É. assim, Carlinhos, voltando para a história da relação cintura e quadril. É uma relação muito interessante, mas que, embora a gente tenha um apelo muito grande do ponto de vista de que é um risco, envolve um risco metabólico quando você faz essa medida, a gente tem essa variação genética, né, que acaba gerando um certo problema. Por exemplo, mulheres brasileiras, né, que têm um quadril muito largo, elas ganham, entre aspas, uma folga na cintura. Exato. Tá entendendo? E isso é um É. problema. Porque Uhum. você pode ter uma relação cintura-quadril ok, né? Dentro da normalidade, dizendo para você que você tem baixo risco
metabólico, mas aí você acaba tendo muita gordura visceral por conta de um quadril mais avantajado, porque você é aquele, sabe, aquele mulherão popozudo brasileiro característico, Isso. aí lasca. Que eu encontro muito, que é Sim. inclusive mulheres com lipedema têm bem essa característica. Uhum. Eu tenho pacientes que, quando a gente começa a marcar consulta, a gente entra em contato, a gente vê só a foto e tudo. A primeira impressão que eu tenho é que é uma pessoa magra, né? Então, quando ela chega aqui para fazer a avaliação, eu percebo que a gordura dela está concentrada do quadril para baixo e bastante. Então, se eu fosse colocar nesses cálculos, tudo provavelmente daria que ela está normal, só que eu estou vendo que ela está com uma questão metabólica bem importante a ser resolvida, né? Então, é perigoso até a pessoa se colocar, né? Não, eu estou normal porque eu fiz os cálculos aqui e eu estou dentro de uma normalidade. Então, não adianta muito o que o espelho está me dizendo, eu estou Uhum. vendo aqui porque acontece muito com os exames de sangue, né? Com os valores de referência. Não, mas tá tudo dentro da normalidade aqui. Eu fui médico tal e disse que tá ótimo. Quando a gente vê, não tá tão ótimo assim. Exato. Então, a autopercepção é importante, você ter noção. A evolução também é muito importante. Eu considero evolução até mais importante do que você se enquadrar dentro de parâmetros muito engessados. A pessoa começou com um peso, está reduzindo o peso, está aumentando massa magra, ou a pessoa está aumentando o peso, mas está reduzindo circunferência. Sim. Tudo isso é importante. É. Para nós mulheres é complicado aumentar peso no balanço. A gente fica E chateada. é difícil fazer. E assim, eu acho que as mulheres têm essa questão, mas os homens têm muito também. É difícil fazer as pessoas entenderem que o peso não é a coisa mais importante. É Por difícil. isso eu acho importante esse tipo de artigo, principalmente essa diretriz, porque os profissionais vão começar a falar mais sobre o assunto. Isso. Tá entendendo? Porque o que é que acontece hoje? A maioria dos profissionais, não sei se isso é bom ou se é ruim. A gente precisa de diretrizes porque muita gente sai da faculdade sem saber muito como fazer e aí as diretrizes dão um certo caminho, um certo rumo para a pessoa. Mas o profissional que segue exclusivamente as diretrizes e não pensa fora dos padrões, ele fala sobre o IMC da pessoa e se a pessoa tiver no IMC correto, ele sabe, não mexe tanto com a questão porque o peso da pessoa está normal. E aí, assim, você pode ganhar peso de diversas formas. Você pode ganhar peso na forma de massa magra, que é ótimo. Você pode ganhar peso na forma de gordura, que é ruim. Você pode ganhar peso na forma de água. Exato. Quer dizer, a balança não vai te dizer essa diferença, a não ser que você faça uma análise mais aprofundada. Ainda em relação a essa história, eu queria perguntar a tua opinião, Carlinha, sobre um outro índice que eu imagino que vai começar a ser muito utilizado agora também, que é o índice cintura-altura. É, Né? ouvi. É um Uhum. índice cintura-altura, ele talvez seja uma coisa ainda mais personalizada, porque quando você pega a relação cintura-quadril, ela também segue um padrão, né? É, Populacional e tudo mais. Quando você pega a cintura, o índice cintura-altura, você trabalha com a pessoa. Então, eu estou comparando a altura dela com a cintura dela, obtendo um índice. O índice padrão é menor do que metade, né? Então, se é, sua cintura é menor do que 0,5, né? Você pega a sua cintura, pega a sua altura e divide pela sua cintura, isso tem que dar menor do que 0,5, né? Então, você fazendo isso, você tem uma ideia de quanto você precisa realmente ter de cintura. Cintura medida na região das cristas ilíacas. Então, eu tenho, por exemplo, 1,72 m. A minha cintura tem que ser obrigatoriamente, no máximo, 86. Eu não posso passar de 86, né? Então, assim, mais uma vez, não é um parâmetro isolado. Você tem usado muito essa questão da cintura-altura no teu atendimento, Carlos? às vezes eu uso quando o olho bate e fica aquela dúvida, sabe? Eu Uhum, tenho usado para, mas é como eu te disse, a questão da nossa observação clínica é muito importante. A gente já fica com o olhar mais treinado, né? A gente percebe inclusive quando chegam pacientes que aparentemente são magros, você começa a fazer avaliação, você percebe que ele tem um percentual de gordura aumentado. Mas uhum. quando surge essa dúvida, eu sempre uso a altura, né, em relação a si, só que sempre fica essa questão do local da circunferência da cintura.
Ainda fica a questão, quando eu vou medir mesmo, a mulher diz, não, mas a minha cintura é aqui. Não, mas eu li que é para ser no abdominal. Inclusive, tem mulher que faz muito aquela cirurgia que mexe a altura do umbigo, né? Uhum. Então, essa questão da altura ser na crista ilíaca também é um ponto importante para a gente falar muito, para as pessoas saberem. Agora, até isso é complicado. Quando a pessoa está um pouco acima do peso, ela não sabe, não consegue A gente saber tem que, bem onde às vezes, está. tem que apalpar até com uma certa força para poder você localizar Exatamente. o ponto. É. Então, assim, sempre vai ser muito importante a avaliação mesmo, você olhar, você perceber, você relacionar onde você acumula mais gordura. Porque às vezes a pessoa não acumula gordura na região da barriga. Às vezes o braço dela, né, tem gente que acumula nos braços, nas costas, na parte das pernas. Porque essa nova diretriz fala também muito em questão de avaliação de bioimpedância, Sim, que é uma outra questão que eu também fico meio. Existem vários aparelhos de bioimpedância, a gente sabe. Alguns são mais fidedignos, outros não. E é uma avaliação que é muito variável. Se a pessoa está hidratada, está desidratada, treinou, não treinou. Mulher, quando está no no período período, menstrual. muda muito. Então, assim, eu já recebi uma mesma paciente em um espaço de uma semana só, que ela quis vir se pesar antes de viajar para, né, fazer aquele comparativo. Em uma semana, a bioimpedância dela deu muito diferente, como se ela tivesse ganho mais de 1 quilo de músculo, que a gente sabe que aquilo ali não é verdade. Não tem como a pessoa ter ganho mais de 1 quilo de músculo. Então, alguns aparelhos de bioimpedância confundem a, a água com o músculo, né? Então, eu acho que é importante a gente fazer levantar todos os novos parâmetros, fazer um bem bolado ali, dependendo do, do tipo de paciente que você mais atende. Uhum. Né? A nossa experiência também é muito importante. Agora, para a gente passar, né, nas redes sociais, assim, para as pessoas saberem se avaliar, a questão de você conseguir identificar onde é a sua crista ilíaca, para você fazer essa medição da sua altura, para não ficar tão focado no peso, porque isso tem sido prejudicial, né? A gente sabe que o Exato. peso é uma coisa que não tem como a gente usar só, e ainda mais hoje, que está todo mundo treinando mais, as pessoas já têm uma noção que massa magra é importante, mas pesa, massa magra pesa na É. balança. E que bom, né, que as pessoas estão com a Sim, consciência sim, de ter mais massa magra para a saúde, porque é sim, importante para a saúde metabólica. sim. Então, eu achei E, uma evolução muito, muito grande, sabe? A gente ter esses novos parâmetros. sim. E Fiquei essa questão da feliz. bioimpedância, sabe, Carlinha, é uma questão importante porque é assim, a gente tem hoje basicamente no consultório, a gente tem três métodos para fazer a avaliação da taxa de gordura. A gente tem a bioimpedância, a gente tem as dobras cutâneas e a gente tem o ultrassom, né? É. São as três coisas que a gente tem. Então, assim, o ultrassom é uma coisa que nem é tão usada assim, né? Tem as suas Uhum. aplicações, tem margem de erro também. Pessoal, todo e qualquer exame possui margem de erro, tá certo? O que a gente tenta fazer é minimizar essa margem de erro, mas ele sempre vai ter, inclusive os exames de laboratório. Quando você vai para o laboratório, você tem uma margem de erro também. A gente chama de especificidade e sensibilidade do exame. Isso sempre vai acontecer, né? A possibilidade dele dar um falso positivo, a possibilidade dele dar um falso negativo, É. né? Então, quando você vai fazer a bioimpedância, qual é o grande problema da bioimpedância, o grande desafio da bioimpedância? É que ela depende muito do protocolo que vai ser seguido pelo paciente. Então, quando você sobe na balança de bioimpedância, o observador, o avaliador, o nutricionista, ele vai olhar para aqueles dados, mas boa parte daqueles dados dependem do que o paciente fez antes de chegar no consultório. Então, se o paciente, como a Carlinha falou, se o paciente está bem hidratado ou não, se ele bebeu água antes da avaliação ou não, se ele treinou naquele dia, tá entendendo? Então, por exemplo, tá? Vou dar dois exemplos aqui. O que é que acontece durante o treino? Carlinha tá aí, que gosta de treinar, sabe muito bem disso. Quando você treina, você recruta fibras musculares, mas aquele inchaço não é fibra muscular inchando, é água que está indo para dentro do músculo. Então, se eu tenho mais água dentro do músculo, quando eu fizer a bioimpedância, vai aparecer o quê? Mais massa magra. Entendeu? Exatamente. É o famoso pump que a gente chama, né? Exatamente. Que Aí eu vou fica ter uma. mais massa magra, essa água vai aparecer mais dentro do músculo, vai me dar uma impressão de que eu tenho mais massa magra, mas assim,
na realidade eu não tenho essa massa magra porque eu não ganhei isso. Pode ter sido esse o caso do 1 quilo que essa sua paciente ganhou. Mas pode ter sido outra coisa também. Eu venho seguindo uma dieta de baixo carboidrato. A gente sabe que as dietas de baixo carboidrato naturalmente diminuem o glicogênio muscular. E quando diminui o glicogênio muscular, naturalmente você acaba perdendo um pouco de água interna do músculo, porque o glicogênio atrai muita água. E aí você foi para uma viagem e comeu muito carboidrato. E aí recuperou o glicogênio muscular e, consequentemente, recuperou a água. E aí aparece como ganho de massa magra. Tá entendendo? Então a bioimpedância tem muito disso. O ideal da bioimpedância seria o seguinte, para o pessoal entender. O ideal da bioimpedância seria fazer esse peso em jejum, porque aí você tem uma base de comparação em jejum ao acordar, porque aí você tem uma base de comparação sempre, né? Você tem mais ou menos uma quantidade de horas específicas que você passa em jejum, que é mais ou menos constante ao longo do tempo. Em jejum ao acordar, sem roupa em trajes sumários e não tendo bebido nem comido nada ainda em jejum, portanto, nem bebido, e tendo ido ao banheiro e urinado, para a água da bexiga também não entrar aí. Nesse protocolo, você tem uma certa fidedignidade, uma certa acurácia, quando você compara duas bioimpedâncias. Mas assim, eu não estou na casa do paciente todos os dias, ou uma vez por mês, em jejum na casa dele, então não adianta. Né? Então a gente tem que levar em consideração essas variações. Mas é um mecanismo interessante para você analisar, mas aí exige essa esperteza, né, do avaliador para não cair nessas artimanhas e sair por aí dizendo que o cara ganhou massa magra e perdeu massa gorda, quando na realidade não houve alteração significativa, porque foi só um movimento de água por conta de uma mudança dietética ou por conta de um treino. Exatamente. Ó, tem uma mensagem aqui de uma pessoa falando que fez reposição hormonal e começou a acumular bastante gordura, né? E aumentou a celulite e a barriga. Isso é comum, gente, essa gordura mais acumulada, dependendo do local onde você acumula mais gordura, diz muito sobre a sua questão hormonal, né? Inclusive a questão cortisol mais aumentado. É, a circunferência ali da região de abdômen aumentada quer dizer muito a questão do cortisol, então é interessante ver. A reposição hormonal, se aumentou celulite, aumentou barriga, provavelmente essa reposição hormonal não tá, ainda tem que fazer o ajuste. Tem que fazer ajuste. Dose, né? Porque Tem mulher que acumula muita gordura. A ideia é que a reposição hormonal evite isso, né? Exato. Evite isso. Tem mulher que acumula muita gordura na região de costa e braço. Depois começa a fazer uma reposição hormonal, também ainda está precisando de ajuste. Então, a reposição hormonal, mulheres de climatério, menopausa, ela vem para ajudar a evitar esse acúmulo de gordura em locais específicos, né? Então, se está acontecendo isso, é porque está precisando de um ajuste hormonal. Que é outra coisa importantíssima também para ser levada em consideração em relação a medidas, você identificar se você está com sobrepeso ou obesidade. Questão de idade, a gente sabe que mulher em climatério começa a acumular gordura e a circunferência dessas regiões aumenta, né? Então, é uma outra coisa que também... E às vezes é um ajuste alimentar. Muitas vezes a pessoa ainda não precisa começar uma reposição hormonal. Mas é porque a questão da resistência à insulina acontece demais em mulher no climatério. A pessoa nunca teve, sempre teve uma boa relação com carboidrato e tudo, mas a partir do climatério começa a ter uma resistência à insulina. Sim. Isso é bem comum. A resistência à insulina aumenta essa gordurinha que as mulheres temem tanto. Quadril, cintura, barriga. Então, tudo isso é importantíssimo, além de você se auto-perceber, né? Claro, claro. É aí que entra esse conceito interessante que eu vi nos artigos, que é o conceito de peso máximo da vida. Né? Que é um contexto interessante, que seria o quê? O peso máximo alcançado ao longo da vida, que indica a trajetória de peso do paciente. Isso aí é um ponto que é interessante, porque vai me dizer como é que você está, qual é o seu caminho, que é uma coisa muito difícil das pessoas verem hoje em dia. Hoje em dia a gente normalmente quer ver como é que eu estou agora, e esquece a trajetória. Então, assim, se o teu peso máximo, vamos dizer, foi 100 quilos, e hoje você está com aproximadamente 100 quilos, então esse peso é o peso que a gente chama de inalterado. Mas se você pesou 100 quilos e hoje você está pesando 95, 90, tá? Você pode ainda estar obeso, mas você já está 10%
a menos do seu peso máximo atingido. Isso já é um ponto positivo. É. Tá entendendo? E a gente sabe, os estudos mostram que você não precisa reduzir absolutamente todo o peso que você precisa perder para ter benefício de saúde. E isso aqui, lógico, isso aqui não é carta branca para você se estabelecer num peso maior do que o seu ideal, não, tá, pessoal? Mas assim, os resultados já começam a aparecer quando você já começa a perder peso. Então, se você está com 100 quilos, seu peso ideal, vamos dizer que seja 60, você está com 100 quilos, se você chegar em 80 quilos, você ainda vai estar obeso, provavelmente você vai continuar a dieta porque quer chegar nos 60, mas os seus resultados de exames de sangue, de bioimpedância, de saúde de uma maneira geral, já estão sendo revolucionados. Então, quando você joga essa trajetória de vida, né? Quando você consegue não só trabalhar a questão da diminuição do peso, mas principalmente da manutenção do peso baixo, que é outro critério que eles utilizaram também, como obesidade controlada, né? Ou seja, você perdeu o peso, né? Perdeu entre 10% e 15% do seu peso máximo e não voltou ao peso máximo, né? A gente fala muito dessa questão da manutenção e fala muito dessa questão da reeducação alimentar, e infelizmente hoje, com esses agonistas de GLP-1, né, Ozempic, Wegovy e tudo mais, as pessoas estão esquecendo muito desse aspecto. Estão voltadas para a perda de peso. E esquecem das mudanças que têm que ser feitas para que você não recupere o peso perdido, que é muito mais importante do que a perda. Né? Com certeza. Eu recebo muito paciente que fala assim, mas Carlinha, tal época eu fiz uma vigilante do peso e eu tive sucesso, eu consegui emagrecer. Aí é um questionamento que eu sempre levanto. Eu não considero um sucesso, porque se fosse sucesso, você continuaria magra até agora. Se você viu até mim, você está querendo emagrecer. Então, você não obteve sucesso. O sucesso, para mim, é a pessoa que estava com sobrepeso, obesidade, emagreceu e permaneceu magro. Continuou, conseguiu sustentar os resultados, nem que engordasse um pouquinho, porque a gente sabe que tem aquela perda de peso, né, brusca, quando a pessoa faz uma dieta, conhece uma low carb, uma cetogênica, aí ganha um pouquinho de peso, mas consegue se manter, que é bem o meu caso. Que, diga-se de passagem, eu ia até comentar isso nessa live. O meu peso, quando eu tava com sobrepeso, para o de hoje, a diferença é 2 quilos na balança. Só que a minha composição corporal hoje é outra. Você pegar uma foto minha, com peso que eu 67, 68 quilos, que é o que mais ou menos que eu peso hoje, você pensa que são duas pessoas diferentes. Porque eu tinha baixa massa magra, eu tinha muita gordura acumulada, mas o peso na balança não mudou muita coisa. Então, eu recebo muita mensagem assim, mas quantos quilos você perdeu, Carlinhos? 2. Na Exato. balança. Pois é. E aí fica aquela história, você perdeu só 2 quilos, aí, sabe, é interessante, e esse conceito é exatamente o conceito que a gente precisa entender, de que o peso da balança, ele não deve ser o foco, O foco, né? O foco tem que ser saúde e qualidade de vida. Veja, Exato. se você tivesse focado só na balança, você hoje teria menos massa magra, você estaria com, sei lá, 60 quilos, né? Mas teria menos massa magra e possivelmente não teria a mesma qualidade de vida e a saúde que você tem hoje, porque massa magra é qualidade de vida. Agora, como você focou na saúde e não ficou noiada com o peso, o que aconteceu é que você agora tem um corpo que, em termos de peso, não faz tanta diferença, 2 quilos, mas você tem uma composição corporal que vai te dar muito mais qualidade de vida, não só hoje, mas no futuro. Principalmente no futuro, né? Que agora, após os 40, toda mulher sabe o quanto difícil é você conseguir ganhar massa magra. Exatamente. Então, eu fiz ali o meu banho, eu fiz a minha reserva no momento certo. Eu me despreocupei de peso de balança, não foi fácil, admito. Admito que foi complicado, a gente fica querendo realmente, mas é importante, é por isso que conhecimento é poder. Porque a gente, sabendo o que é o certo, a gente vai ali na direção. Então, a massa magra para a mulher, principalmente, e depois dos 40, é importantíssimo. Então, uma manutenção hoje de peso, de composição corporal, para mim, é mais fácil por conta desse banco aí de músculo que eu construí Sem dúvida. no passado. É o banco de saúde, né? Eu até postei um vídeo outros dias sobre isso. Esse banco de saúde, essa qualidade da saúde, da sua saúde, ela tem, parece muito com essa questão do banco, né? Você faz depósitos durante um bom tempo, foi o que você fez, foi o que eu fiz,
né? Hoje eu estou fazendo muitos saques, principalmente na área do sono. Por conta do Luiz Henrique, eu estou tendo sono interrompido à noite, esse tipo de coisa. Mas imagina se eu não tivesse feito esses depósitos, se eu não tivesse vindo focando nessa questão da minha qualidade do sono, da minha massa É, magra, eu estaria hoje muito mais quebrado do que o que eu realmente estou, com certeza. né? Então a gente precisa pensar muito nisso. É difícil, sabe, Carlinha, porque as tentações que a gente tem hoje, o mundo moderno nos tenta demais para você sair da dieta, para você ficar em casa e não ir para academia, para você ficar acordado mais tempo assistindo série, sabe? São tantos fatores que eu acho que a gente pode falar sobre isso já já. São tantos fatores que são importantes para você ter uma boa saúde que influenciam na questão da obesidade, na questão do sobrepeso, que parece que existe uma espécie de complô para que você não realize esse tipo de situação, para que você não consiga se manter saudável. Porque tudo é voltado para você ficar cada vez mais doente. É, Né? tudo, Tudo, absolutamente tudo tudo. conspira. Tudo você dá uma volta e assim, para ficar mais doente e ficar mais pobre, né? Porque você dá uma volta no shopping, você tem muita comida gostosa e muitas oportunidades de gastar dinheiro. Aí você volta para casa e você diz assim, putz, eu tenho que ir para academia. Porra, mas essa série aqui é tão boa, vou assistir. Aí a série é tão boa e hoje antigamente as séries elas saíam um episódio por semana. Hoje até estão voltando a fazer isso, né? Mas hoje a Netflix, por exemplo, que é a maior plataforma que tem, as séries são colocadas de uma vez. Então você tem 15 episódios, 10 episódios de uma vez. Aí o que é que É, acontece? A série boa você maratona. E criou-se até esse termo, né? é, Maratonar a série. Aí você maratona a série, o sono já era. ela leva. Você já destruiu melatonina, destruiu tudo. E aí tudo isso corrobora para você no dia seguinte ter mais vontade de comer doce, ter mais vontade de comer comida calórica, estar mais resistente à insulina, vai sentir mais fome, né? A falta da atividade física, a falta do sono adequado, a alimentação ruim do dia anterior, tudo isso contribui para se manter, se perpetuar um estilo de vida insalubre, um estilo de vida que vai te causar mais problema. E as pessoas não percebem como elas estão dentro de uma espiral negativa, entrando nesse buraco, cavando o próprio buraco, na realidade, É, né? E detonando a própria saúde. exatamente. E é como você falou, é um ciclo mesmo vicioso. Quando você percebe, você já está ali dentro, que você fazer uma mudança simples, como acordar mais cedo para fazer um cardio, né? É complicado, porque você já vem dormindo mais tarde, não, mas eu tô tão cansado que eu mereço Uhum. assistir minha sériezinha aqui e tudo. Mas se a gente parar mesmo para pensar, é tão importante a gente fazer esse sacrifício, porque no começo a gente acha um sacrifício, mas Sim. depois fica assim, é tão bom quando as pessoas dizem, ah, eu vou comer uma pizza aqui porque eu mereço. A mentalidade da gente muda tanto que a gente diz assim, eu não mereço fazer isso com o meu organismo, eu me cuido tanto que eu não Exatamente. mereço fazer isso. O eu mereço, o merecimento muda de parâmetro para a gente quando a gente aprende o que é se cuidar de verdade. E não fica sacrifício, sabe? Eu acho maravilhoso. Mas é um treino, sabe? É uma coisa que você tem que insistir e vale muito a pena, sabe? Quando É. eu lembro do tanto que eu era doente, e eu não percebia, porque, como eu disse, eu nunca fui obesa, eu tinha um Uhum. sobrepeso. Uhum. Então eu ficava naquela, não, que tá mais ou menos bom, tá? Mas eu era muito doente, eu vivia em Sim. emergência, sabe? E eu sou uma pessoa que eu adoeço hoje quase nunca. Então, poder ajudar os meus familiares, outras pessoas, é um benefício, assim, que eu não tenho nem como explicar. É verdade, é verdade. E assim, essa nova diretriz, ela coloca, essas novas diretrizes, elas sugerem exatamente isso. Elas sugerem que o foco, ele deve estar além da balança. O peso, ele deixa de ser a coisa mais importante e ele passa a ser um dos fatores que vai ser monitorado, mas vai ser monitorado em relação às outras coisas. Então a gente vai ver o peso, a gente vai ver a taxa de gordura, a gente vai ver o peso máximo e a sua relação hoje com o peso máximo, né? Se você está Isso. mantendo, se você está caindo, se você está voltando para o peso máximo, que aí já é um sinal de alerta, né? Uhum. Então,
quando você analisa todos esses aspectos, primeiro você entende que a importância, qual é a importância do estilo de vida para que você tenha a, a perspectiva correta, né? Que não é só uma questão de você perder o peso, né? Porque você tirou o peso da jogada como fator principal. Então, na hora que você tira o peso da jogada como fator principal, você ao mesmo tempo tira dieta restritiva demais, tipo dieta do beta-HCG, que você vai comer Isso. 500 calorias. Você tira da jogada medicamento que vai fazer você comer menos, mas vai te dar uma quantidade muito grande de efeitos colaterais, ou vai te dar um rebote muito grande. Sabe? Você É, tira da equação essas coisas que não afetam o teu estilo de vida. É fato que não adianta só mudar a diretriz, sabe, Carlinha? Eu acho que a mudança de diretriz é um caminho, é, né? Um começo, porque afeta diretamente o profissional. Mas não adianta nada o profissional mudar a diretriz se a população em geral não mudar também a sua mentalidade. Porque a exatamente. população vai continuar querendo chegar no nutricionista ou no médico querendo uma droga que resolva o problema sem ela fazer esforço, É, né? É o normal. E no nutricionista querendo uma dieta que a pessoa não restringe absolutamente nada e consiga perder peso, é. né? Então, Uhum. as pessoas vão continuar querendo as alternativas mais fáceis, infelizmente, né? É, Porque faz parte das características da humanidade hoje é quererem alternativas mais fáceis. Mas aí é a nossa função, né? O nosso trabalho de trabalhar para mudar essa mentalidade. isso. Inclusive, falando do que a pessoa tira da equação o remédio que emagrece e tira da cabeça das mulheres para fazer musculação, que a musculação é mais importante do que você passar Sim, 2, 3 horas numa esteira correndo. O quanto isso afeta principalmente, eu bato muito nessa tecla porque eu já estou nessa 40 mais. Então eu estou vivendo na 40 mais é pele ótimo. tudo o que é de ruim nessa fase, que eu não vou mentir para vocês, não é fácil. Mas por conta do banco lá que eu construí, né, eu tô tendo um pouco mais de facilidade. Que inclusive a Mari perguntou aqui, a pergunta de US$ 1 milhão. Qual é? Como aumentar a massa magra depois dos 40? Seria Essa interessante você ter construído antes, né? é, Mas tá, nos 40, vai começar agora, vai ser mais difícil. vai Então, ser a mais difícil. dieta vai ter que estar aliada com o exercício físico resistido, a musculação Uhum. e a reposição hormonal vai ser Para importante, mulheres, a principalmente se você já reposição tiver com hormonal, o diabetes. descanso adequado. As pessoas Descanso, acham que a gente ganha massa sim. magra na academia. Eu acho É, muito engraçado isso. É um dos pontos que eu acho mais interessante. Pessoal, ninguém ganha massa magra na academia. A gente ganha massa em casa, na cama, descansando. Tá entendendo? descansando, Aí comendo a gente ganha bem, massa. comendo Entenda, eu não estou dizendo que a proteína. academia é desnecessário ou é supérfluo. Não, você precisa ir para a academia para, quando descansar, ganhar massa magra. É Mas não um é dos lá na academia que pilares. você ganha, né? É. É muito interessante isso aí. Então, assim, tirar o foco do peso também tira um pouco, Carlinha, na minha visão, tira um pouco dessa questão do estigma que tem essa questão da obesidade. É, A gente vê hoje, né? A gente vive num mundo que a palavra mais adequada para muitas coisas que a gente vê é bizarro, né? A gente vê, por exemplo, pessoas que tinham peso perfeitamente normal, peso adequado, e começaram a relatar para a rede social com o objetivo de aparecer, de ganhar likes, seguidores, de ganhar dinheiro até, começam a mostrar a bizarrice de começar a virar um super obeso, até o momento de nossa, é falecer, como a gente verdade. tem alguns casos assim. Então a gente tem coisas bizarras dessa natureza. Mas a maioria das pessoas não é assim. A maioria das pessoas quer ser saudável. Então a gente tem esse movimento, por exemplo, o movimento Body Positive, que eu acho um movimento extremamente importante. Eu acho que as pessoas elas precisam se amar, tá entendendo? Eu acho que independente de você ser magro, alto, baixo, obeso, sobrepeso, branco, preto, amarelo, azul, vermelho, não interessa. Você precisa se amar. Trabalhar a sua autoestima é importante. No entanto, quando eu amo também a perspectiva de evoluir. Então, por Uhum. exemplo, se eu amo a minha esposa, eu amo tanto nas suas características boas quanto nas ruins. Mas as características ruins, eu vou ajudá-la, mostrando para ela, porque muitas vezes as pessoas não veem, mostrando para ela que ela pode mudar.
assim como ela faz a mesma coisa comigo. Então, se eu amo o meu corpo como ele é, eu amo mais ainda como ele pode ser. Isso, perfeito. Entendeu? Então é por Uhum. aí. Essa história desse movimento de autocuidado e responsabilidade é isso aí. É buscar, e como o Amorim está falando aqui, é buscar a evolução. E não É, buscar a estagnação. Buscar a zona de conforto. Não, eu amo meu corpo como ele é. Vou continuar comendo muita porcaria. Você vai amar seu corpo por pouco tempo que você vai morrer mais cedo. é, Simples é uma assim. enganação. Não tem como a pessoa se amar comendo porcaria. A Né? pessoa tem um carro bom, aí coloca só gasolina aditivada, não sei o quê, e para cuidar do próprio corpo, né? Tem essa, perde a noção totalmente. Inclusive, você falou de sobrepeso, eu recebi uma pergunta na caixinha que eu fiquei até reflexiva, né? Me perguntaram assim, Carlinha, existe realmente saúde no sobrepeso? Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi justamente foram esses novos parâmetros, né? A questão de semântica mesmo. O sobrepeso, o peso não é tão importante. Então, a saúde no sobrepeso pode existir. Sim. Mas eu entendi o que ela quis dizer. Sim. Numa pessoa que não está, que está com um percentual de Gordura gordura maior. acima, né? Exato. Mas essa questão também das nomenclaturas, tu percebe como ficou hoje? Sobrepeso. Exatamente. É. Mas o peso não é importante. Mas eu fiquei Né? com isso na cabeça, Essa sabe? nomenclatura ela vai ter que mudar. Eu Vai. gosto muito do underfat, normal fat e overfat. Tá entendendo? Então, assim, não existe saúde no overfat. Quer Pronto. seja o overfat com sobrepeso, quer seja o overfat com baixo peso, quer seja o overfat com peso normal. Não interessa. Esse cara tem uma taxa de gordura acima do normal, ele pode estar muito ruim ou pouco ruim, mas ele está ruim porque ele tem uma Isso. taxa de gordura acima do normal. E é claro, pessoal, assim, uma das coisas que eu mais tenho falado, pelo menos para os meus pacientes, é que a nutrição ela não é uma ciência exata. Nós trabalhamos com médias. Nós trabalhamos com parâmetros. Então a gente trabalha com média. Às vezes a pessoa diz assim, Henrique, por que é que tantos gramas de não sei o que tem tantas calorias e tantos gramas de não sei o que tem mais ou menos caloria? Gente, isso é média. É, Você pega a tabela nutricional, você pega a tabela TACO, que é a tabela mais usada pela gente nutricionista. E lá tem picanha assada, X. Aquilo ali é uma média, porque eles pegaram várias picanhas. Você vai pegar uma picanha, pode ter certeza que você vai ter variação em cima daquilo ali. é. Mas o que o pessoal não entende, sabe, Carlinhos, é que o nosso corpo ele não trabalha de forma digital. De Ele trabalha jeito nenhum. trabalha É. de forma analógica, ele trabalha com média. Se você hoje Uhum. comeu 100 calorias a mais e amanhã você comeu 100 calorias a menos, e no outro dia você comeu 200 a mais, e no outro dia você comeu 300 a menos, é a média que importa. Não, existe, não tem um contador que chega meia-noite, zera e É. começa de novo. Não existe isso. Ah, Nem se para fosse proteína, nem para assim, caloria, tá seria entendendo? ótimo. Se fosse Seria assim. maravilhoso, porque você teria. Mas não é assim É, que a consciência funciona. é Tá isso. entendendo? Então, quando você pensa, por exemplo, na quantidade de proteína que você tem que ingerir, quando você pensa na quantidade de calorias que você vai ingerir, ou quando você pensa na quantidade de peso ou de gordura que você deve ter, tudo é médio. Tudo é É. médio. Tudo Tá é médio, entendendo? tudo depende muito de como o seu É. corpo reage a certos tipos de alimentos. Não, realmente não é, inclusive pacientes, atletas e ex-atletas. São os mais difíceis da gente conseguir. Eles querem saber a quantidade de macronutriente, o percentual, e até a gente explicar que não é bem assim, tudo é É, é complicado. complicado, é complicado. E sabe por que que é complicado? Porque na faculdade a gente vê a nutrição como se fosse uma ciência exata. É, E não é. Aquelas fórmulas que a gente usa, aquelas Harris Benedict e do IOM e não sei o quê, são todas fórmulas que calculam médias. Por isso que isso. tem uma margem de erro enorme que a gente tem que ficar atento. É, Tá entendendo? Eu vejo muitas vezes as pessoas cometendo erros claros, porque um dos fatores que é levado em consideração nessas fórmulas é o peso. E aí chega na minha é, frente uma pessoa que está com 30 quilos de excesso de peso e caminha todos os dias. Eu coloco lá atividade física leve. E dá um gasto calórico de 3.500 calorias. Nunca que essa pessoa gaste 3.500 calorias. não Ela é. não gasta nem É. 2.000 pela quantidade de músculo que ela não tem. Ah, mas ela está com esse peso. Sim, mas a gordura gasta menos. Se você não tiver a experiência de entender isso, você vai jogar uma restrição calórica para a pessoa que ela, ao invés de perder peso, ela pode até ganhar, É, né? isso. Então a gente precisa ficar muito atento a isso. E essa live, a ideia dessa live é exatamente essa.
é que as pessoas possam entender que nós temos outras variáveis. Essas variáveis, cada vez mais, vão ser levadas em consideração, vão passar a ser levadas em consideração, e que o paciente precisa agora fazer um trabalho psicológico para se desligar um pouquinho do peso. Isso, perfeito, exatamente. E para a gente foi muito importante esses novos parâmetros, porque a gente consegue individualizar mais ainda. Eram coisas que nós já fazíamos, mas como a gente falou no começo da live, você ter isso protocolado no local onde outras pessoas têm acesso é importante demais, porque não é só mais a sua palavra. Antes era só eu que dizia, o peso não é tão importante. E a pessoa diz, ela está dizendo isso só para me deixar felizinha. Agora eu posso mostrar, olha, tá aqui. Saíram as novas diretrizes. É mais importante você ter uma massa muscular boa. É importante você não perder tanto peso na balança, desde que seja de músculo. Isso não é emagrecimento. Entende? Isso é importante demais para individualizar mais ainda o nosso atendimento, para deixar a população ainda mais informada da importância do ganho de massa muscular, da composição corporal para uma saúde metabólica. Excelente, Né? excelente. É isso aí. Que o foco é esse, é saúde metabólica. Né? Saúde metabólica, Muito bom, exatamente. muito bom. Acho que a gente cobriu bons pontos aqui hoje. Acho que o pessoal ficou bem esclarecido. Vamos, pessoal, essa live vai ficar gravada, como sempre, vai ficar gravada no meu canal. Vou colocar com a Carlinha como colaboradora. Vai estar lá no YouTube também, vai estar no podcast. Tá? Eu acho que é fundamental a gente espalhar essa palavra, né? Espalhar essas novas informações e permitir que a gente e se permitir experimentar, não focar tanto em peso. Né? Isso, exatamente. Antigamente você não tinha balança em casa, hoje todo mundo tem balança em casa. Então, essa é uma coisa que às vezes a gente acaba exagerando um pouquinho na dose, né? Eu tenho pacientes neuróticos que se pesam 3 vezes por dia. Exatamente. Gente, 3 vezes por dia? Eu não pesaria nem 3 vezes por semana, talvez 3 vezes por mês. Tá entendendo? O cara se pesa 3 vezes por dia e fica louco quando sobe 100 gramas, 200 gramas. Nem entende que tem urina na bexiga. Ou que. Porque essa é outra coisa interessante, né, Carlinhos? Só pra gente encerrar. As pessoas acordam de manhã e estão com 70 quilos. Aí vão dormir, estão com 72. E elas ficam, por que eu ganhei peso? Gente, você comeu. Comeu, bebeu. Você acha que essa comida foi pra onde? Ah, É. mas ela foi digerida. Sim, ela foi digerida, mas ela não desapareceu. Ela não virou antimatéria. Se você Exato. comeu, se você acordou com 70 quilos e comeu 1 quilo de comida, possivelmente você vai estar com 71 quilos à noite. Mais ou menos aí, porque você pode ter urinado um pouquinho, pode ter defecado depois de ter despesado e tudo mais. Mas essa massa que foi ingerida, ela não vai embora. Então a gente precisa ser muito mais tranquilo em relação a essa história do peso, né? E ficar mais focado na questão da composição corporal. E eu acho que, acima de tudo, sabe? Ficar mais focado na composição corporal, massa magra, e ficar focado na saúde. Como Isso. você se sente. Porque se sentir bem é o fundamental. A Leninha tá aqui falando, eu tô pensando em comprar uma balança. Gente, a gente tá falando que não é importante. O peso, ele é importante, mas ele não é o mais importante. E o Adri Wagner aqui falou, chegará o dia em que todos terão pelo menos uma trena. A trena é mais importante do que a balança, por exemplo. Então, se for para você querer um controle maior, compra uma trenazinha e fica avaliando ali as suas medidas, que é bem mais interessante que você ficar se pesando. Eu tenho uma paciente que eu juro, ela se pesou depois de fazer cocô. Carlinha, mas eu fiz muito cocô e a balança só mudou 100 gramas. Eu, criatura. Deixa de se pesar e fazer isso. Queria perder 3 quilos depois de fazer cocô. Queria fazer, né? É um negócio impressionante. Mas é isso aí, a gente está num processo de mudança, né? Eu acho que nossa função como nutricionistas, influenciadores, né? Embora eu não goste muito desse termo, é a função de tentar esclarecer as pessoas o máximo possível, né? Carlinha, muito obrigado. Obrigado por ter dedicado aí essa horinha de sexta-feira pela manhã, né? Te desejo aí um excelente final de semana e vamos marcar mais lives para discutir mais assuntos, que é sempre muito bom conversar com você. Vamos sim, com certeza. Um beijo lá no filhote e na esposa. Coisa mais. Coloque mais ele nos stories, tô sentindo falta, hein? Ah, tá certo. Era aquelas fotinhas. Beijo grande, minha querida. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tá. Até mais. Bom final de Bom semana. dia, gente.